Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, vamos iniciar agora um conteúdo chamado Introdução à Dualidade, tá? Bem, a gente viu até agora nesse nosso curso como que funcionam os modelos de programação linear. Nós verificamos quais características que nós temos desses modelos, identificando variáveis de decisão, função objetivo, restrições do modelo, certo? Depois nós verificamos como que a gente pode analisar esse modelo utilizando a análise gráfica, né, a resolução gráfica. E depois nós vimos um pouco sobre o simplex, que é um algoritmo iterativo que faz com que a gente consiga percorrer as bases, né, dos pontos extremos factíveis de forma a encontrar uma solução ótima para esse nosso problema. Certo? Agora nós vamos entrar num conteúdo que ele é um pouco mais interpretativo, ele não é tão cansativo em termos de cálculos, questões desta natureza, mas ele tem bastante análise interpretativa, tá? E esta análise que a gente vai iniciar é sobre o problema primal e o problema dual. Bem, primeira coisa, o que acontece? Nós temos um problema primal. A gente estava trabalhando com um problema primal, será antes? Sim. Por quê? Todo problema primal, na realidade, ele é o seu problema original. Certo? Então é o modelo que você tinha acabado de montar, de analisar nas suas variáveis de decisão x1, x2 até xn, por um exemplo, né? Tudo que a gente viu até então, a gente pode tratar como um problema primal, que é o nosso problema original. Então, o que é esse nosso problema dual? Bem, dual, na realidade, ele está avaliando um problema correspondente. E este problema correspondente, na realidade, ele vai ter características extraídas a partir deste problema original, tá? Então, este problema correspondente, nós temos variáveis identificadas por y, tá? Então, eles não vão ser as mesmas variáveis que nós vamos ter aqui, e nossa função objetivo a gente vai tratar como uma função objetivo aqui, w ou d, certo? T de dualidade, W como nós vimos trabalhando anteriormente, por um exemplo, no método de duas fases. Tá legal? Aqui a gente tinha uma função objetivo Z. E aí a gente vai tentar então extrair informações para criar o nosso problema dual, que é um problema correspondente desse nosso problema original. Tá legal? Bem, quais são as características, né, deste problema dual em relação ao primal? Basicamente, você vai pensar em termos de transposição, tá? Eu acho que é uma ideia boa para a gente conseguir já identificar um pouquinho como é que funciona isso. Por que a gente vai falar transposição? Porque vocês vão ver que a análise que nós estamos fazendo basicamente linha a linha, né, das restrições, da nossa função objetivo, a gente vai trazer essas informações e colocar em formatos de coluna para o nosso problema dual. Então, com isso daí, a gente pode fazer algumas análises entre as nossas variáveis, que é a segunda característica, e também as nossas restrições. Certo? O que vai acontecer então? Essas variáveis e restrições, a gente vai inverter a lógica para que a gente consiga então construir este nosso problema dual. Neste primeiro exemplo que eu vou passar para vocês aqui, né, nesse modelo geral, não no exemplo necessariamente, né, mas um modelo geral pensando na questão de um problema do tipo, as restrições do tipo menor ou igual, então a gente vai construir um modelo dual, né, a partir desse primal com as seguintes características. Então, percebam que um problema que era de maximização, ele vai se tornar um problema então de minimização. Então, uma das primeiras características que nós temos é aqui, tá? Maximização, ele vai se tornar um problema de
minimização, ok? Bem, o que nós temos mais de características pensando naquela ideia de transposição para colocar aqui no dual? Percebam que quando eu estou avaliando esta função objetivo de maximização, eu tenho os meus custos aqui na minha função objetivo identificado por CJ, certo? E agora este CJ aqui, né, é este vetor de custos aqui, ele vai ser um vetor relacionado aos meus recursos das restrições no meu problema dual, certo? Da mesma forma em que nós fizemos aqui a análise dos custos, nós temos um vetor que trabalha com os recursos aqui, né, do lado direito das nossas inequações aqui do problema primal. E estes valores que eu tenho do lado direito aqui, eles vão se tornar, então, coeficientes da função objetivo do meu problema dual, ok? E por último, aqui a gente pode caracterizar, eu acho que vai ser bem interessante a gente fazer essa análise aqui, é que nós não temos mais uma variável x, né, j, nós vamos ter agora uma variável yi. Certo? Percebam que eu estou analisando esse índice aqui, pulando de coluna em coluna, por exemplo, relacionado a J, aqui eu estou pulando linha a linha, vamos dizer assim, né? Tentando falar num vocabulário mais simples, né? Mas uma ideia um pouco mais simplificada da situação. Aí o que vai acontecer? Para vocês construírem este problema primal, tá? Este problema dual, perdão, é interessante que vocês consigam separar da melhor forma possível as colunas de variáveis que nós temos no problema primal, tá? Porque isso daqui acaba confundindo muito o pessoal nesta transformação aqui. Tá. Pensando que a gente só vai trabalhar com restrições do tipo menor ou igual aqui, tá? Vocês vão verificar que as restrições do nosso dual, eles vão ser do tipo maior ou igual aqui, tá? Mas este maior ou igual aqui do problema dual não está relacionado com este menor ou igual aqui, tá? Do meu primal. Ele está relacionado com a questão de não negatividade destas minhas variáveis. Então nós vamos verificar em outras aulas como que funcionam, né? Trabalhar com alguma tabela de conversão para fazer essas transformações independente do tipo de restrição que eu tenha, se é do tipo menor ou igual ou maior ou igual, também incluindo questões de maximização e minimização como problema primal, ok? Bem, pensando aqui, primeira coisa, antes da gente trabalhar com a transformação, num exemplo aqui do nosso problema primal para dual, tá? Eu quero identificar para vocês aqui a característica que nós temos pensando em um significado desse yi. Bem, se ele é um problema dual, ele é a mesma coisa que x? Não, você já está fazendo identificação diferente, né, para o seu problema dual, já alertando que na realidade não tem a ver com as unidades deste x aqui, tá? Porém, o teu z e o teu w ou o teu d, ele é expresso na mesma unidade, lá na função objetivo, tá? Vamos identificar então qual que é o significado deste yi aqui, certo? Pensem neste probleminha aqui que nós já resolvemos numa aula anterior. Maximização, 3x1 mais 5x2, sujeito a x1 menor ou igual a 4, 2x2 menor ou igual a 12, 3x1 mais 2x2 menor ou igual a 18, x1 e x2 maior ou igual a 0, ok? A nossa solução ótima, o nosso tablô ótimo resultante é este daqui, tá? Então vocês já resolveram isso daqui, já conseguiram chegar neste resultado final, com a solução ótima sendo x1 igual a 2, x2 igual a 6, x3 igual a 2, x4 igual a 0 e x5 igual a 0, certo? Das informações que eu tenho desta minha tabela final, vamos analisar o seguinte. Quais são as minhas variáveis originais do problema, tá? As minhas variáveis de decisão? Eu tenho essas variáveis de decisão aqui, certo? Quais são as minhas variáveis de folga ou excesso que eu tenho
neste meu problema. Aqui. Então, variáveis de folga ou excesso. Certo? Bem, o que isso daqui na realidade quer me dizer? Tá? Eu tenho 3 valores aqui. Nesta linha Z, abaixo do x3, que é uma variável de folga, 0. x4 é uma variável de folga. Eu tenho esse valor correspondente em Z, que é 3 meios. E aqui eu tenho 1. Tá? Então, eu tenho aqui, analisando x3, x4 e x5, eu tenho esses valores aqui. O que isso daqui significa para mim na prática? Isso daqui, é claro que não é aleatório. Tá? Na realidade, para cada restrição que eu tenho aqui do meu problema original, então eu tenho o meu R1 aqui, meu R2 e o meu R3. Eu tenho este meu recurso aqui, B1, tá? Este meu recurso B2 e este meu recurso B3. Quando eu faço essa transformação aqui, tá, deste problema primal para o problema dual, percebam que o que eu tenho aqui de recursos, né, do lado direito da nossa restrição, ele vai se tornar coeficiente da função objetivo. Então eu posso dizer que o número de restrições que eu tenho aqui no primal, ele está diretamente ligado com o número de variáveis do meu problema dual. Tá? Então eu posso analisar isso daqui como sendo o meu y1, o meu y2 e o meu y3, para eu fazer essa transformação aqui. Tá? Então, para cada uma dessas restrições I que eu tenho aqui, certo? Eu tenho um preço sombra. O nome disso daqui é, tá? Desses valores aqui, nós chamamos de preços sombra. Mas na prática, né, o que é este preço sombra? Então, este valor desse preço sombra, ele representa o valor em que Z seria aumentado se elevássemos a quantidade disponível do nosso recurso B e em uma unidade. Ou seja, vamos supor aqui que para esta restrição R1, tá, eu não tenha mais um limite de 4 unidades. De repente, eu tenho uma oportunidade de aumentar isso daqui para 5 unidades. O que isso daqui quer dizer para mim? Se aumentar em uma unidade isso daqui, a minha solução ótima que eu posso alcançar, na realidade, ele vai ser o meu Z, que eu encontrei aqui de 36 para esse caso, tá? Mais este valor aqui correspondente do preço sombra para a variável x3, que é a variável de folga desta minha restrição 1 aqui. Tá legal? Então, a gente verificando aqui, será que vale a pena, né, acrescentar, por um exemplo, uma unidade aqui nesta minha restrição, né, de 4 ir para 5? Não vale a pena. Então é este o significado que eu tenho deste preço sombra aqui, tá? E este valor aqui correspondente, então, vai ser o valor que eu tenho de y1. Tá? Então percebam que o meu problema dual, ele traz características de interpretação aqui deste meu tableau final do simplex para o problema primal. Tá? Então, se eu resolver, por um exemplo, este problema dual aqui, tá? O que eu vou ter? Eu vou ter que o meu y1 vai ser 0, o meu y2 vai ser 0, vai ser 3 meios, perdão, e o meu y3 será igual a 1. Ok? Então, este vai ser o significado deste preço sombra e eu consigo encontrar os valores de y aqui do meu problema dual dentro desta tabela de resolução do primal. Tá? Ok? Bem,
Será que valeria a pena, então, dedicarmos os nossos esforços para aumentar algum destes recursos? Verificando aqui, a B1 ele é 4, né? O meu B2 ele é 12 e o meu B3 ele é 18. Tá? Qual que é o meu preço sombra Y1 aqui? Né? Vai ser 0. O meu Y2 vai ser 3 meios. E o meu X5 não. O meu Y3 vai ser 1. Tá? Então, qual recurso que seria interessante, né, dessas três restrições aqui para eu aumentar de forma a melhorar o meu Z? Né? Porque eu estou propondo aqui um problema de maximização para vocês, certo? Bem, eu vou utilizar então os meus esforços, né, todos os meus recursos para tentar aumentar este 12 aqui. Por quê? Porque é o que me retorna o melhor ganho, né, de acréscimo lá dentro da minha função objetivo, dentro do meu Z. Então, qual recurso que seria interessante? B2, certo? Então, ele representa um melhor retorno em Z. Então, ele vai ter aqui um acréscimo de 1,5 para cada unidade a mais que eu tenho deste B12. Então, o que acontece? Se B2 eu aumentar então para 13, o que vai acontecer? O meu novo Z, ele será 36 mais 1,5, que é igual a 37,5. Ok? E, é claro, então, a gente não pode pensar isso daqui de forma conjunta, né, a princípio. Então, se eu aumentar uma unidade de B2 e uma unidade de B3, ele vai dar esse acréscimo desses valores aqui? Não. Esta análise vale de forma individual para cada uma dessas restrições, certo? Se aumentar isso daqui para 14, então ele vai ter 36 mais 2 vezes 1,5. Então ele teria um total ali de 39, ok? Não posso aumentar isso daqui infinitamente. Por quê? Porque eu estou colocando que eu tenho um limite, né? Isso daqui ele vai acabar trocando a base em algum momento no meu simplex, de forma que isso daqui não interfira mais com este acréscimo. A gente vai ver um pouquinho de forma mais aprofundada em umas análises posteriores, tá? Então, a intenção deste preço sombra, o significado desse meu y lado dual, a gente consegue encontrar aqui nesse nosso problema primal, ok? E a gente consegue então estabelecer um fator de ganho aqui sobre esse nosso z, caso nós tenhamos alguma alteração para mais ou para menos referente a estes recursos aqui. Vamos lá então para a dualidade novamente. Tá? Como que eu vou fazer esta característica da mudança do modelo primal para o modelo dual? Como eu falei para vocês, o que é interessante a gente fazer a separação aqui? Tudo que eu tenho referente às minhas variáveis aqui neste primal, ele vai se tornar referente às minhas restrições do dual. Tudo que eu tenho referente a restrições do primal, ele vai se tornar referente às minhas variáveis deste dual. Tá? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar isso daqui um pouco mais separado para facilitar a análise. Então, eu vou ter aqui max z igual 3x1 mais 5x2, sujeito a x1 menor ou igual a 4, 2x2 menor ou igual a 12, aí eu vou ter aqui 3x1 mais 2x2
menor ou igual a 18. Com o meu x1, x2 maior ou igual a 0. Ok? O que vai acontecer então aqui? Eu vou fazer uma pequena separação para facilitar esta análise. Tá? Então, olha só. Eu vou ter esta separação aqui e esta separação aqui. Eu tenho esta coluna aqui dos coeficientes que está multiplicando por x1. Eu tenho então esta coluna temos os coeficientes que multiplicam x2 e eu tenho aqui a minha coluna BI. Certo? Aí eu vou ter, por um exemplo, né, nessas características aqui, o meu CJ, nesta linha. Tá? Eu vou ter aqui esta minha restrição 1, certo? Esta restrição aqui, na realidade, ele vai estar de acordo com o meu y1. Esta segunda restrição de acordo com o meu y2 e aqui de acordo com o meu y3. Tá? Isso daqui vai facilitar muito a ordenação para vocês do modelo dual. Como que eu vou fazer o modelo dual? Se o meu primal é de maximização, o meu dual é de minimização. Eu vou colocar aqui um D em vez de W nesse caso. Tá? Igual. Certo. Quantas variáveis que eu tenho aqui no meu dual? 3. Por quê? Porque eu tenho 3 restrições no meu primal. Certo? Quais são os coeficientes que multiplicam essas minhas variáveis y e lá na minha função objetivo do modelo dual? Os coeficientes são os valores que eu tenho do lado direito das restrições, né, que é esta coluna BI. Assim, então, eu vou ter o quê? Tá? Esta característica aqui, BI multiplicado por YI, certo? Então, eu vou ter aqui 4 Y1 mais 12 Y2 mais 18 Y3. Sujeito a Aí eu vou ter então a minha primeira restrição do meu problema dual vai ser o seguinte. Eu falei para vocês aqui que eu tenho que inverter essa análise dos índices, né, de I para J, de J para I, né, dependendo da situação. E aí o que acontece? Os meus valores do lado direito vai ser o meu CJ. Este CJ ele está vinculado com os coeficientes ali que multiplicam as minhas variáveis do primal. Então, olha só. Eu vou ter este lado esquerdo da minha restrição, né? Vai ser alguma coisa maior ou igual, menor ou igual a este 3 aqui. Porque este meu CJ, ele vai agora passar para a minha coluna aqui de valores do lado direito, né, dessas restrições. Então percebam o seguinte, como eu estava analisando linha a linha aqui no meu primal para fazer essas restrições, agora eu tenho que analisar coluna a coluna. Então eu tenho duas restrições. Por quê? Eu tenho uma variável aqui, duas variáveis aqui. Tá? Então x1 vai corresponder a uma variável. O que vai ser do lado esquerdo da minha restrição 1 do dual? Eu tenho 1 vezes x1, mas na verdade aqui vai ser então 1 multiplicado por y1, certo? Porque o y está aqui, né? Vai ser este coeficiente multiplicado por esta variável, mais 0, y2, aqui eu não tenho nada, né? Então vai ser 0 multiplicado por y2, mais 3 multiplicado por y3. Tá? Não vou colocar nenhum sinal ainda para a gente não confundir. Eu vou ter do lado direito aqui, então, este 3 aqui que está multiplicando na função objetivo. A gente vai descobrir o sinal aqui. Para a minha restrição 2, né, que é a última, porque eu tenho duas colunas de variáveis só do meu primal, eu vou ter o quê? 0, y1,
mais 2y2 mais 2y3. Vou descobrir o sinal. Aqui do lado direito é 5. E aí eu vou ter, então, nesse caso aqui, y1, y2 e y3 vai ser alguma coisa, né, vamos pensar assim, relacionada a zero. Nem sempre vai ser maior ou igual a zero, a questão de não negatividade. Para este caso, quando tenho restrições apenas do tipo menor ou igual, pessoal, então estes sinais das restrições aqui vão me dizer qual vai ser a restrição relacionada aqui embaixo para cada uma dessas variáveis. O que isso aqui quer dizer? Se isso daqui é um problema de maximização do primal, eu tenho uma restrição 1 aqui que é do tipo menor ou igual, então o meu y1 aqui ele vai ser maior ou igual a 0. Tá? Porque este sinal que está vinculado, este tipo de restrição que está vinculado, né, o tipo de sinal que está vinculado a esta restrição 1 aqui, tá? Ele é referente ao sinal que eu vou identificar esta minha variável, então ela vai ser maior ou igual a 0. Tá? Não vou anotar nada agora porque eu vou verificar y2 e y3 antes. Se este sinal aqui é menor ou igual, tá? Então o que eu vou ter aqui? y2 vai ser maior ou igual a 0. Aqui, menor ou igual a 18, ou seja, y3 também vai ser maior ou igual a 0, ou seja, y2, y3, y1, y2 e y3 vão ser todos maiores do que 0. Tá legal? É por isso que surgiu este sinal aqui, não pode confundir isso. Agora, como que eu vou achar o sinal, né, que tipo de restrição que vai ser? Eu tenho aqui x1, x2 são maiores ou iguais a 0, né? Se x1 aqui no meu primal é maior ou igual a 0, tá? Então o que acontece com a restrição 1 referente a esta coluna de x1? Aqui também será maior ou igual a 0. Isso daqui a gente vai ver que tem uma tabela padrão que nós podemos seguir, ok? Para esta coluna x2, o que acontece? x2 ele é maior ou igual a 0 aqui também. Ou seja, eu também vou colocar aqui maior ou igual. Tá? Vai ser maior ou igual a 5. Tá legal? Então, percebam que eu tenho duas variáveis aqui no meu primal, tenho duas restrições no meu dual. Tenho 3 restrições no meu primal, tenho 3 variáveis no meu dual. Tá? 3 restrições primal, 3 variáveis dual, ok? Então, se eu fosse fazer análise inversa aqui, tá? Eu poderia falar que esta restrição está vinculada ao quê? Ao meu x1 e esta restrição vinculada ao meu x2, certo? Aí eu teria aqui o vínculo desta variável, desta coluna variável y1 com a minha R1 aqui, tá? Aqui com a minha R2 do primal e aqui com a minha R3 do primal, certo? Então a gente pode afirmar o seguinte, não interessa qual modelo é primal, qual que é dual, tá? Então, por exemplo, se esse modelo do lado direito fosse primal, o correspondente dual seria automaticamente este daqui, tá legal? Vamos verificar qual que é a resposta ótima desses dois modelos nossos aqui. Percebam o seguinte, aqui fica um pouquinho até mais interessante. Vou selecionar esta célula e esta célula. Tá? Como eu falei para vocês aqui, esses valores eles são os valores correspondentes, tá, dos meus preços sombras referente às minhas restrições do primal aqui, né? Então eu vou ter o meu y1, que é o meu preço sombra aqui, né? y1 igual a 0, o meu y2 igual a 3 meios, e aqui y3 igual a 1. E eu tenho o meu z igual a 36. O que eu tenho de característica aqui
do meu problema dual, né? Vou fazer o seguinte, deixa eu selecionar novamente essa aqui, eu vou colocar a caneta vermelha aqui. Quantas variáveis de decisão eu tenho no meu dual? Eu tenho 3, y1, y2 e y3. Isso daqui, então, é a minha caracterização do quê? São as minhas variáveis de folga ou excesso do meu problema dual, correto? Tá? E qual que é a resultante que eu tenho aqui desta minha tabela dual? Eu vou escrever aqui, então, eu vou identificar aqui primeiro, né? Quem está na base na minha solução final, y2 e y3, certo? Mas eu quero identificar aqui, ó, quanto que vale o meu dual, tá? Deste modelo, segundo modelo aqui. Pensando que eu tenho adotar este lado direito aqui, tá? Este dual aqui, como problema principal, né? Será que eu consigo encontrar os valores desta minha tabela aqui, que seria do modelo original? Tá? Consigo, olha só. Eu vou ter este valor 2 e este valor 6, certo? Então, o que vai acontecer aqui? Eu tenho que o correspondente, tá? x1 do meu primal, ele vai ser 2. E o correspondente aqui, x2, ele vai ser 6. Analisando este problema, eu estou falando que o preço sombra aqui são os x que eu tenho do meu primal, certo? Quanto que vale x1 e x2 lá no meu problema original? x1 está na base, ele é 2, certo? E o meu x2 está na base, ele vale 6. Ou seja, percebam que eu tenho esses valores aqui. Tá? Como eu falei, não interessa qual é primal, qual é dual. Eles sempre vão ser correspondentes. Tá? Bem, agora eu encontrei y1, y2 e y3. Certo? Consigo encontrar, por um exemplo, os valores aqui, ó, y2 é igual a 3 meios e aqui y3 é 1, certo? O que acontece? Eu não tenho esse valor de 1 aqui, y3, caracterizado abaixo do meu x5? Tenho, consigo encontrar. Aqui o 3 meios do meu dual, né, da solução ótima do meu dual, tá? O que vai acontecer? Ele é 3 meios aqui. E o meu y1, na verdade, ele nem está na base, né? Então, aqui nós não vamos ter nenhum problema. Tá legal, pessoal? Bem, parece ser um pouco confuso neste início, né? Mas a intenção aqui para vocês é mostrar um pouquinho dessa interação entre o problema primal e o problema dual, tá? Então, se eu tenho os valores das minhas variáveis, né, do meu primal, tá? Eu consigo encontrar algumas coisas referente ao meu problema dual, sem precisar resolver de fato este meu problema dual. A gente consegue fazer uma análise completa dos valores de x e valores de y, fazendo uma análise a partir do teorema das folgas complementares. Tá? A gente vai ver isso numa aula futura, ok? Bem, para não ficar muito mais confuso, né, todo esse conteúdo novo aqui para vocês, eu vou parar por aqui e aí na próxima aula nós continuamos, ok? Muito obrigado então e até a próxima aula.